Olá pessoal, bom dia. Vamos começar abrindo aqui, chegando, esperando o pessoal para nós começarmos a nossa live do sábado. Tudo pronto aqui. Rúbia! Bom dia, Rúbia! Quanto tempo! Olha só que legal te ver por aqui. Bruno também, seja bem-vindo. Johnny, né? Como sempre. Ah, Jennifer! Oi, Jennifer, tudo bem? Que legal esse pessoal por aqui. Vou esperar a Thaís chegar aqui também para a gente começar. Ok. E aí, como estamos hoje, né? Esse sábado aí tá um pouco nublado, abre sol por aqui em São José. Como é que tá em Brusque, Rúbia? Conta pra gente. A Thaís tá chegando aqui. Já ela... Aqui. Vamos aceitar a Thaís, então. Suelen, bom dia, Suelen. Cassiana também já tá aqui. Oi, Oi, Thaís. Bom dia. bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tô bem, graças a Deus também. E aí, tá frio aí? Ah, hoje até que não tá tão frio, tá? Amanheceu melhor, assim, tá um pouco nublado, mas não tá muito frio, não. Tá bem bom. E aí, em Toledo, como é que tá? Conta aí pra nós. Aqui tá agradável, assim. Eu gosto bastante do inverno, né? Então, começou a semana. Começou bem, assim, quarta-feira fez um frio que eu adorei, né? Lá perto dos 4 graus, 5 graus. E agora tá esquentando de novo. Hoje, então, tá um clima mais agradável. E tá meio com um aspecto de chuva também, mas estamos aí, né? Firmes e fortes ainda, graças a Deus, né? Covid É, aqui tá pegando bem, né? Também, infelizmente, mas vamos que vamos. E tá como que chegando, tá cada vez mais perto. e as coisas aí em Floripa, como é que estão? Em relação ao Covid, tá chegando também, Hum, né? Cada vez mais perto, mais casos, né? Os números aumentaram bastante, os hospitais estão enchendo, né? A gente é o curso natural de uma pandemia, né? Você pode até retardar um pouco, mas impedir, não acredito que não seja possível ainda. Mas assim, o governo entra com algumas medidas restritivas, daí o pessoal se obriga a cuidar um pouco mais, porque sem essas medidas parece que as pessoas não entendem da exatamente. importância, né? É Uhum, complicado. uhum, Mas a gente está levando. exatamente. Estamos aí, firmes e fortes, Estamos né? aí, exatamente. Agora eu acho que o pessoal está entrando, né? Vamos aguardar mais uns 2 minutinhos. Ok, você que manda. Alguns. Então tá. Então já que eu estou mandando, só vamos aguardar mais um pouquinho, então, pessoal, até umas 10h33 agora. Vamos esperar só até as 10h35 e a gente já começa. Perfeito. A Jana entrou ali, ó, nos acompanhando também. Ah, a Raquel também. É, Maravilhosas. nossas alunas, né? Saudade de vocês. Saudade dessas meninas todas. Exatamente. E eu vi que a Natália também entrou. Uhum. Ah, tem o pessoal de Toledo aí também, tá? Assistindo. Ah, é? É, minha irmã tá assistindo. Não sei se meus sobrinhos estão. Mas depois eu cobro deles. É, isso aí. O bom é que a gente Ai, vai deixar ai. disponível, né? Depois o vídeo. Aí, Então, a quem. Natália. Oi, Natália. Então tá, né? Falta um minutinho e a gente já começa, então. Ok. Hoje o tema vai ser bem interessante. A Gabi, ai, Gabi, que saudade de você. Cássia, ó, sua irmã. É. Ela tá sempre presente, né? Tem que dar apoio. Com certeza, com certeza. E você, Thaís, conta como é que tá as aulas, né? Você tá dando aula online, né? Tô, aham.
é bem desafiador. Acho que é a palavra que mais que seria mais adequada, né? É desafiador. Porque não é fácil, né? A gente não teve essa construção ao longo da vida para trabalhar remotamente. Então, nós temos que aprender a todo instante, né? E é uma situação diferenciada. Mas, Sim. né, vamos sair mais competentes, com certeza, Exato, a se gente desenvolve virando novas dessa habilidades. maneira. Exatamente. Professor Léo, dá aula também lá na universidade onde eu ministro aula, Centro Universitário Dinâmica das Cataratas. Acabou de entrar aí. Obrigado, Léo. Legal. Hamilton, meu aluno também. A Cássia, sua irmã. Bom, eu acho que a gente pode iniciar, né, Dai? Acho que sim. Então, para mim é uma grande honra e um prazer convidar a Daiane para nós podermos comentar e discutir um pouco sobre um tema assim que é tão relevante para a nossa sociedade, para a nossa saúde, né, que envolve a obesidade, transtornos neurocomportamentais, cognitivos, microbiota, enfim. E é uma honra, principalmente, porque eu sei da competência da professora e nutricionista, Daiane, porque eu conheço ela também há anos, né? E eu estava fazendo as contas ontem à noite, são 18 anos, né? 18 anos Nossa! que nós nos conhecemos. Nós fizemos a graduação de nutrição juntas e começamos em 2002, né? E fizemos o mestrado quase no mesmo período, com um ano de diferença, o doutorado no mesmo período, em programas diferentes, né? Mas a gente está há muito tempo ali na luta e a professora Daiane, ela é extremamente competente e inteligentíssima, então nada melhor do que começar, né, com uma live assim de peso, que é com você, né, Dai? Então, eu sou nutricionista também, me formei em 2002 eu entrei, me formei em 2007, fiz meu mestrado e meu doutorado na UFSC, sou docente, né, do Centro Universitário Dinâmica das Cataratas, trabalho como consultora na linha de medicamentos de novas inclusões terapêuticas na Fundação Oswaldo Cruz de Brasília, na área de endocrinologia e de oncohematologia. Também sou membro da comissão técnica da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Latino-Americana. E a professora Daiane também é nutricionista. Obrigada, Léo. Nutricionista, mestre em nutrição e doutora em neurociências. Ela também é nutricionista do Hospital Governador Celso Ramos, ali de Florianópolis. Atua também como vice-coordenadora e tutora do programa de residência multiprofissional no cuidado ao paciente neurológico e neurocirúrgico. Eu admiro muito essa área. Oi, Felipe! Felipe é professor lá da Universidade Estadual de Maringá, Departamento de Educação Física. Então, eu admiro muito qualquer pessoa que estuda essa área, né, de neurocirurgia, na paciente neurológico, porque é um dos sistemas que eu acho que é um dos mais difíceis de estudar. Então, mais a minha admiração, né, pelo seu conhecimento, professora Daiane. Por que a gente escolheu esse tema para conversar? Então, é importante destacar aqui que a gente sabe que existem muitos mecanismos, inclusive complexos, que regulam a ingestão alimentar e a manutenção do peso corporal. E esses mecanismos, eles consistem na interação neuro-imunológicas, tanto centrais quanto periféricas, que vão atuar de maneira diferente, né, dependendo do estado nutricional do indivíduo. Então, nesse sentido, eu convidei a professora nutricionista, né, e neurocientista Daiane para conversar um pouco com a gente e falar sobre um artigo que ela publicou recentemente ali na Nutrition Reviews. E também parabenizar o grupo de pesquisa, né, que existem outros autores desse artigo e é um grupo bastante forte e competentíssimo, excelente, né? O Ricardo Fernandes, a Etienne, o professor Erasmo, o professor Adair. Então, é um grupo bastante forte. Esqueci de falar, tem o Tives, eu não lembro o nome dele, mas eu conheci ele também. Então, é uma honra conhecer todos eles. Antes de iniciar falando, né, do tema central,
é bom passar alguns números importantíssimos, né? Então, eu destaco aqui que a obesidade, ela afeta 56% da população atualmente, né? Da população adulta aqui no Brasil. E sendo que 25% das pessoas... Opa, eu confundi aqui os números. 56% eles estão classificados com excesso de peso e 20% estão classificados com obesidade. Isso nos dados publicados até 2 anos atrás. Também, 8% da população, ela já se enquadra com quadro de diabetes, né, classificados com diabetes, e 25% apresentam já um quadro de hipertensão, e que são doenças crônicas não transmissíveis que estão completamente relacionadas com o quadro de obesidade. Então é importante conseguir manter hábitos alimentares adequados, praticar atividade física, para conseguir manter o peso no estado normal, né, adequado para a pessoa, para que ela consiga prevenir determinadas doenças. Então a gente não pode ignorar os riscos relacionados com a obesidade, fazendo até discursos de aceitação, porque mesmo pessoas obesas, né, que são metabolicamente saudáveis, eles podem sim ter riscos aumentados para algum tipo de desenvolvimento de doença crônica não transmissível, como síndrome metabólica, diabetes mellitus, hipertensão, doenças cardiovasculares. Então, o quadro de obesidade que está relacionado, né, com doenças crônicas é um grande desafio global, né? Então, existem inúmeras formas, né, de estudos que exigem uma implementação de políticas mais intersetorial. E a obesidade, né, ela é considerada uma doença crônica e caracterizada principalmente pelo acúmulo excessivo do peso corporal. E esse acúmulo excessivo do peso corporal, ele está relacionado, né, com, basicamente, o estilo de vida da pessoa, que são estilos completamente mutáveis, então é algo que a gente pode modificar. Obviamente que a obesidade, ela pode apresentar, pode ser causada por outros mecanismos que não são modificáveis, mas a maior parte a gente consegue modificar. Então, mudando os hábitos e os estilos de vidas, né, a gente consegue prevenir certas doenças. E a obesidade em si também está associado com alterações neuroendócrinas. Então, o que é importante destacar é que a gente utiliza de uma classificação para verificar se a pessoa ela se encontra num quadro de obesidade ou não. Um dos métodos que a gente utiliza é o IMC, que é o Índice de Massa Corporal. Apesar de não ser o melhor método que existe, ainda é um dos métodos que são utilizados, né? Então, o IMC acima de 25, ele representa o excesso de peso e depois para diferentes graus de obesidade. E outro parâmetro que é utilizado é a circunferência da cintura, né? Que para homens é classificado, né, com risco de doenças cardiovasculares, 94 centímetros, e mulheres, 80 centímetros. Então, acima desses valores, isso indica, né, doenças relacionadas com o coração. Então, é importante a gente frisar, né, esses aspectos. Algo bem importante, pessoal, que eu quero destacar aqui, é que a gente vai falar de uma maneira mais informal, né, porque as informações que nós vamos passar, ela tende a atender todo o público que está assistindo. Então, a gente não vai falar com tanta formalidade como o artigo científico ele é escrito. Então, um vocabulário mais informal. Então, agora, Dai, sua fala, eu quero fazer algumas perguntas para você, né? Então, eu quero perguntar, se você pode explicar para a gente um pouquinho mais sobre quais mecanismos neuroendócrinos e comportamentais eles estão relacionados com a ingestão alimentar e a manutenção do peso corporal. Ok. Bom, antes de responder essa pergunta, eu queria primeiro agradecer, né, essa apresentação tão pomposa da Thaís. A gente realmente se conhece há bastante tempo e quem conhece a Thaís sabe que ela é bastante intensa. Então, ela intensifica um pouco aí, né, nessas apresentações. Né? A Thaís é uma pessoa muito estudiosa, muito inteligente, que eu também admiro muito e agradeço pelo convite da live. Bom, então,
também falar sobre esse artigo. Ele foi publicado, então, como fruto da parte, né, da tese de doutorado, que eu fiz parte também com um grupo com o professor Erasmo. Então, o professor Adair é meu orientador, que também, não vi se ele entrou aqui, mas ele estava participando lá das publicações, das chamadas da live, e o professor Erasmo daí como co-orientador. E esse grupo de pesquisa, o GPIM, né, Grupo de Pesquisa em Imunonutrição e Metabolismo, ele tem muitas pessoas, assim, incríveis participando, e foi onde a gente tem algumas publicações, entre elas esse artigo. Inclusive, eu vi que a Aline do grupo está aqui nos acompanhando, o Ricardo entrou há pouquinho também, o Michel também. O Michel, que foi um dos pioneiros aí do grupo também, tá? Então, tem um grupo que nos acompanhando. Mas a ideia da live realmente é falar de uma forma mais simplificada, assim, para a gente tentar entender um pouquinho, né, de como que funciona esses mecanismos e a sobrepeso e a obesidade. Então, eu gosto de começar um pouco com termos, tá? Quando a gente fala de mecanismos, né, neuroendócrinos, né, o que seria isso? Então, na verdade, a gente está falando que algumas estruturas do sistema endócrino, a partir da liberação de algumas substâncias, vai agir sobre outras estruturas que fazem parte do sistema nervoso. Então, esse seria uma interação neuroendócrina, né? Para fazer essa comunicação e que podem vir depois a determinar o que a pessoa vai escolher para se alimentar, e a quantidade também, né? Então, há uma liberação endócrina que age sobre estruturas que são do sistema nervoso, que, por sua vez, regula essa própria estrutura que fez a liberação ou outras, né? Mas que são tanto do sistema nervoso como do sistema endócrino. E essa é uma forma da gente tentar simplificar como que acontece essa conversa. No entanto, né, a Thaís sabe muito bem, em fisiologia, em neurofisiologia, quando a gente quer simplificar, às vezes pode ficar também incompleto. Então, a gente não pretende aqui, né, esgotar todo o assunto e nem citar todas as substâncias, hormônios ou neurotransmissores envolvidos. Mas, por exemplo, um dos mais estudados há muito tempo, de hormônio que controla fome e saciedade, né? A gente tem a grelina e a leptina, né, que são dois dos hormônios, assim, eu acredito, um dos mais estudados, né? Então, eles vão estimular a fome ou vão ser liberados quando a pessoa já está saciada, e daí ela mantém aquele estado de saciedade, né? No entanto, existem outras substâncias que vêm sendo mais estudadas recentemente, né? Então, que daí participam também de outros processos que não está tão relacionado diretamente com sobrepeso e obesidade, como, por exemplo, a proteína C reativa, né, que é um marcador do estado inflamatório, mas que alguns estudos vêm mostrando que essa proteína, sempre liberada uma quantidade superior, né, sempre num nível maior que o padrão, né, ela pode interferir também no controle de fome e saciedade, mecanismos daí neuroendócrinos, né? E também substâncias como neurotrofinas, uma das estudadas, que inclusive tem no artigo, é o BDNF, né? Então também pode ser envolvido. O cortisol, que ele é, né, conhecido como hormônio do estresse, mas a liberação excessiva ativa vias que são neurais, né, como o eixo hipotálamo, pituitária, adrenal, e daí estimula também o consumo de alimentos, né, regula principalmente alimentos mais específicos que tornam mais satisfatório o consumo. Então, ele tem esse envolvimento, né? Existem vários estudos mostrando isso. Agora, o que é mais interessante, porque daí algumas pessoas podem perguntar, tá, então o que eu como, na verdade, é regulado pelo meu meio interno. Então, eu não tenho poder sobre isso, né? Então, são hormônios, são substâncias que têm ação hormonal, que estão determinando o que eu escolho para comer. Não necessariamente. Na verdade, ele é um círculo, né? O que você come estimula algumas estruturas a produzir substâncias que podem demandar mais daquele alimento. Então, existe um controle interno sobre o que você escolhe, mas o que você está consumindo estimula esse controle interno. Então, a gente tem que tentar identificar, né, quais são os alimentos que acabam, vamos dizer assim, gerando quase uma compulsão por aquele próprio alimento, ou um alimento semelhante, né? Por exemplo, carboidrato simples, e daí você tentar evitar esse tipo de alimentos, né? Então, esse é o básico, assim, desse controle, né, neuroendócrino sobre o consumo alimentar, e daí resultando, né, no ganho de peso também.
Perfeito, perfeito. E é importante a gente frisar aqui que a partir do momento que nós ingerimos, né, alguns alimentos, nós carregamos algumas bactérias dentro do nosso intestino que digerem parte desses alimentos. Então, algumas enzimas elas não conseguem digerir e acabam sobrando para as bactérias, né? E esse processo ele pode ou não gerar calorias adicionais, além do que aquelas que estão presentes nos alimentos. Então, nesse sentido, né, nesse contexto todo, a microbiota intestinal ela é caracterizada, né, com uma comunidade de micro-organismos que vivem dentro do trato gastrointestinal, especificamente, né, e principalmente dentro do intestino grosso. Então, e qual que é a importância dela para o nosso organismo? Elas contribuem para manter um ecossistema equilibrado, né, para a nossa saúde. Então, existem milhões de interações que acontecem constantemente entre o sistema imunológico e essas bactérias, que são classificadas de maneira bem grosseira, né, benéficas ou não. Então, essas bactérias benéficas, elas têm uma capacidade também de educar o sistema imunológico a impedir que exista uma reação mais exacerbada a micro-organismos infecciosos. Por isso que é bom nós mantermos o nosso intestino, né, íntegro, com a mucosa íntegra, né? E por outro lado, então a gente também tem o tecido adiposo, que ele está aumentado num processo de obesidade, principalmente o tecido adiposo branco, né? A pessoa, quando ela está obesa, né, classificada em algum grau de obesidade, ela aumenta o tamanho das suas células adiposas. E esse aumento, né, de células adiposas, aumento de tecido adiposo, ele também é classificado como uma inflamação crônica de baixo grau. Então, estar com obesidade também é uma característica de inflamação. Até antigamente, né, o tecido adiposo ele era classificado apenas como um órgão que armazenava energia e que serve, né, como proteção de danos mecânicos. Mas depois, com a descoberta, né, a grande descoberta da leptina, aí começou-se a se observar que o tecido adiposo ele era um importante órgão endócrino, que é capaz de secretar, secretar bastante hormônio, bastante não, né, mas alguns hormônios, algumas moléculas, estimular o sistema imunológico e que podem agir tanto localmente quanto sistemicamente. Então, dentro desse contexto todo que nós conversamos sobre a microbiota, sobre o tecido adiposo, eu quero fazer uma pergunta bem importante, que eu acredito que seja uma dúvida de muitas pessoas também. Existe diferença entre a microbiota, né, que a gente sabe que é essa população de bactérias que vivem dentro da gente. Então, existe uma diferença entre a microbiota de uma pessoa eutrófica, ou seja, uma pessoa que está no estado nutricional adequado, teoricamente ela pode ser magra ou não, mas estar no estado nutricional adequado, e de uma pessoa que ela é obesa, existe essa diferença de microbiota? E ainda, será que há uma amplificação da reação imunológica nas pessoas obesas, né, dependendo da microbiota dela? Uhum. Ok. Então, exatamente isso que os estudos vêm mostrando. Na verdade, eles mostram que os obesos e o sobrepeso também, eles apresentam diferença dessa composição, dessa microbiota intestinal em relação aos indivíduos eutróficos, né? Então, assim, as bactérias, né, elas são classificadas. Então, a gente tem naquela classificação da biologia, né? Então, é o reino, filo, depois a gente tem classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, observou-se já alguns estudos vêm mostrando que o indivíduo obeso, eles apresentam uma maior quantidade de bactérias do filo Firmicutes e com uma redução dos bacteroidetes. Então, são algumas que já se percebeu diferença, né? No entanto, o que a gente tenta identificar ainda, existem estudos, né, trazendo essas pesquisas, o que leva a essa diferença. Existe uma probabilidade muito grande de ser os próprios hábitos alimentares, então as escolhas alimentares, a composição desse padrão alimentar, que alimenta mais um tipo de bactéria de um filo, enquanto que o outro daí vai diminuindo o número de população, né? Porque é um espaço comum, eles disputam por esse espaço, né? Então existe essa diferença sim. E como a Thaís tinha falado, isso já é
antigo, né, que o indivíduo obeso já é tido como um indivíduo em estado inflamatório crônico de baixo grau, e então você, quando atende um indivíduo obeso, você já considera isso no seu atendimento, mas o que a gente sempre acreditava é que essa inflamação estava totalmente associada ao tecido adiposo, né? Então, como é um tecido de baixa vascularização, isso mais algumas outras questões de que o tecido ele é considerado um tecido endócrino pela liberação de algumas substâncias, inclusive inflamatórias, gerava essa inflamação. Mas daí agora, com essa descoberta dessa diferença da microbiota intestinal, existem já a associação de que essa microbiota diferente, essa disbiose, né, essa alteração da microbiota, ela pode tanto alimentar esse processo inflamatório como manter. Né? Então, não que o tecido adiposo deixou de ser inflamatório, isso se mantém, a gente ainda não é uma inverdade, né? Aquela história, uma notícia não invalida a outra. Acontece que a gente agora observa que tem mais de um mecanismo contribuindo para esse processo inflamatório. E uma coisa muito interessante, quando a gente fala, até da pergunta anterior, que existe essa comunicação, né, entre a microbiota intestinal, entre a liberação de substâncias inflamatórias e outras também, inclusive hormonais, com ação hormonal, que a alimentação influencia. Só que é uma conversa, uma comunicação a longo prazo. Então, é o hábito alimentar que vai determinar. Né? Se a pessoa eventualmente consumir um alimento que não é tão benéfico assim para a sua flora, mas é um consumo eventual, a influência desse consumo eventual não é tão significativo como o seu hábito. É o hábito que vai promover essa manutenção. Okay? Perfeito. Ok, muito bem respondido. E qual que é a relação da microbiota intestinal, da atividade neural e hormonal, imunológica? Então, assim, existem muitos mecanismos que vêm sendo estudados sobre essa relação. Então, a gente tem alguns que já são um pouco mais fundamentados e outros bastante novos ainda com testes iniciais. Mas a gente acredita que existe, então, o hábito alimentar que vai promover substrato para que essas colônias de bactérias possam se desenvolver, né, que são os carboidratos não digeríveis, que vão chegar na parte mais distal do intestino, a parte mais final do intestino para ser fermentado, e daí com essa fermentação, com esse crescimento microbiano, tanto alguns resíduos alimentares podem se tornar absorvidos, como também elas podem produzir substâncias que vão ser absorvidas e, sendo, então, absorvidas pelo organismo, podem colaborar neste processo inflamatório. Né? Então, a gente tem alguns ácidos graxos de cadeia curta também que favorecem essa comunicação, eles têm efeito imunomodulador, né? E daí ele acaba resultando num perfil inflamatório menos pró-inflamatório, né? Ele diminui essa resposta. E uma coisa também bem interessante, que a gente fala, então começa na alimentação. Na verdade, a gente não tem muito ainda bem claro aonde começa. Né? Então, é uma alteração hormonal que influencia a produção, por exemplo, de marcadores inflamatórios, diminui ou aumenta esse estado inflamatório, que influencia as bactérias e daí determina meu consumo alimentar, ou é o meu consumo alimentar que vai alimentar alguma população bacteriana, né, da microbiota, que daí vai contribuir para essa regulação. Não se tem ainda bem determinado aonde que começa. O que importa é que ele é um circuito. Então, independente de onde a gente conseguir agir, ele vai alterar. Então, se eu estou com uma disbiose, eu vou começar a agir com a mudança do meu perfil alimentar, né, contribuindo para que as bactérias que são benéficas, né, que alguns estudos já vêm mostrando, possam se desenvolver e, com isso, auxiliar nessa modulação dessa resposta neuroendócrina ou neuroimune. E como você tinha falado anteriormente, né, que existem alguns tipos de alimentos, né, uns macronutrientes que a gente fala, principalmente, que estão envolvidos nesse processo obesogênico, como no caso o consumo dos ácidos graxos saturados, tá? Então, é um tipo de gordura que seria mais prejudicial para a nossa saúde, que em excesso eles podem desencadear um processo inflamatório, um processo de inflamação crônica e até mesmo distúrbios emocionais. Você poderia explicar um pouco para a gente sobre isso? Como que acontece? Como que existe essa relação?
Vamos lá, eu vou falar então um pouquinho do que eu acredito, né, com algumas leituras, algum tempo de estudo sobre esse assunto. Ele é um assunto bastante controverso, né, eu até gosto de comparar assim, a gente está vivendo numa época que as pessoas parecem que têm que determinar para um lado ou para o outro. Então essa é uma conversa que eu fiz uma analogia esses dias das famosas partidas de futebol. Então a gente tem lá o Grenal, né, então a pessoa é muito de uma torcida ou é muito de outra. Né? Então, quando eu e a Thaís, a gente estava na graduação, qual que era o maior discurso em relação aos nutrientes que são mais obesogênicos, né? Que são mais envolvidos na gênese da obesidade? Era mais associado aos lipídios. Né? Então, a gente, nossa, né? Gordura saturada, ela tem que ser eliminada, não pode ser consumida. E, na minha opinião, essa torcida de ser contra os lipídios, né? Eu acho que ela pecou mais quando se deu pouca atenção para os carboidratos. Daí hoje vem aquela nova torcida, a torcida oposta, que daí ela vem com a questão que são os carboidratos simples o problema. Então o problema está nos carboidratos, vamos cortar os carboidratos. E daí, na minha opinião, essa torcida ela peca quando ela chega ao ponto de esquecer a questão da distribuição dos macronutrientes e elas vão simplesmente para o corte do carboidrato, né, das dietas low carbs. E elas esquecem da qualidade do lipídio. Chega ao ponto de você ver recomendação de que a pessoa não pode comer fruta no café da manhã e vai substituir por bacon. Né? Então, assim, novamente, é um assunto bastante controverso, mas que a ideia aqui é expor, então, a minha opinião a respeito. Eu acho que a gente precisa ter um equilíbrio. A gente não pode ir para o extremismo, nem para um lado, né, nem totalmente a favor ou melhor, contra os lipídios, nem totalmente contra os carboidratos. A gente tem que ter um equilíbrio e buscar a qualidade desses macronutrientes, né? Então, eu vou manter o meu equilíbrio na distribuição e buscar macronutrientes de qualidade, né, dentro desses alimentos. Agora, mais especificamente da questão que a Thaís levantou, dos ácidos graxos, o que acontece? Isso também foi parte do nosso estudo de mestrado, né, Thaís? Que a gente avaliou alguns tipos de ácidos graxos e o perfil inflamatório de uma população de pacientes, de indivíduos. De pacientes, uma população de indivíduos. A gente acaba caindo no hábito, né? Mas o que acontece? Muitos estudos mostram que os ácidos graxos saturados, eles acabam levando um perfil mais pró-inflamatório. Quem produz, principalmente, né, essas citocinas ou substâncias que vão regular a inflamação, resposta imunitária, elas são as nossas células. E elas partem, então, do que elas têm de substrato. Então, se você tem uma alimentação rica em ácidos graxos saturados, o que vai constituir a tua membrana celular serão esses ácidos graxos saturados. Não tem de onde ela tirar outro substrato. E as substâncias que realizam resposta imune, né? Então, citocinas, né? Elas acabam sendo produzidas a partir dessas substâncias e elas são daí mais pró-inflamatórias, tá? Quando a gente consegue incluir na alimentação ácidos graxos poliinsaturados, esses ácidos graxos passarão a fazer parte do constituinte celular e serão utilizados para a produção dessas substâncias inflamatórias quando necessário. E essas substâncias são menos pró-inflamatórias. Então, a gente precisa, com certeza, oferecer bons nutrientes para o nosso organismo para que ele tenha condição de produzir substâncias que vão ter efeitos diante de uma resposta necessária com menos efeito negativo, né? Com menos efeito colateral, vamos dizer assim. Então, eu acho que essa é a principal alteração que a gente pode promover na alimentação para contribuir para a nossa resposta imunológica. Perfeito, perfeito. Na época do nosso mestrado, nós trabalhamos com a suplementação de ácidos graxos ômega 3, que são conhecidíssimos, né, com um potencial anti-inflamatório. Então, aquilo que você falou sobre a incorporação desses ácidos graxos nas membranas da célula é bastante relevante, uma vez que depois de incorporadas, elas conseguem estimular uma ação anti-inflamatória. Então, tudo que nós ingerimos, ele vai ter uma função dentro do nosso organismo, né? Então, os ácidos graxos
poliinsaturados, principalmente o ômega 3, eles têm essa potencial ação anti-inflamatória. No meu doutorado eu trabalhei com o ômega 7, que é um ácido graxo, se a gente falar comparar com o ômega 3, ele é relativamente mais atual, né, mais novo, a descoberta dele. Mas já tem estudos assim que mostram, né, do efeito do ômega 7 como um anti-inflamatório também desde 2006, né, que foi descoberto a principal potencialidade desse ácido graxo, principalmente em atuar em vias de maior oxidação de gordura. Então, no meu doutorado eu trabalhei com a parte imunológica e com o efeito, né, do ômega 7, principalmente sobre o tecido adiposo. E só para falar um pouco assim sobre um dos resultados principais e que nos deixou bastante surpresos, foi que a gente fez um teste pré-clínico, né? Então, testes pré-clínicos são aqueles estudos feitos com animais, né? E nesses testes pré-clínicos, em um ambiente onde o animal ele estava exposto a uma dieta obesogênica, ou seja, consumindo muito ácido graxo saturado e muito carboidrato de rápida absorção, os camundongos que foram suplementados com ômega 7, eles não tiveram aumento de tecido adiposo. Mas o porquê disso, aí esperem sair o artigo, tô brincando, mas continuando. Mas continuando, né, só para a gente não endemonizar, né, os nutrientes que a gente ingere. Então, é muito importante que a gente tenha esse controle do consumo de macronutrientes. Então, existe dentro das indicações e das orientações, né, até 10% do consumo de ácido graxo pode ser de ácido graxo saturado, né, de gordura saturada. E depois a gente consegue equilibrar com outras frações de ácido graxo. Mas tudo tem que ser de maneira equilibrada, né? Como você colocou no início. Eu não sei se agora eu te cortei ou se ficou faltando mais alguma outra fala sua. E desculpa se eu te cortei, Daiane. Não me cortou. Eu acho que você complementou, não cortou de forma alguma. A única coisa que quando a gente chegou nessa questão da inflamação, né, e daí a gente envolveu os ácidos graxos aqui nessa conversa, foi para ilustrar aqui. Então, o que a gente escolhe de alimentos, eles vão interferir na nossa resposta num processo aí, diante de alterações climáticas, diante de qualquer coisa que venha agredir o organismo, ou ser entendida como uma agressão, pode até ser própria, né? Então, o que a gente consome é o que vai constituir nossas células e é o que vai determinar como que o nosso organismo vai responder. Numa situação em que a pessoa é obesa, que é o foco da nossa conversa aqui, então sobrepeso e obesidade, em que a gente já sabe que vai ter uma produção de mediadores inflamatórios. Se a gente conseguir fazer essa modulação, a gente pode diminuir o estímulo para o surgimento de outras doenças. Que daí, no caso do meu doutorado, né, a gente estudou o envolvimento da obesidade em doenças, em transtornos emocionais, então principalmente depressão e ansiedade. Então, o que acontece? Uma das vias, tá? Não é a única via. Uma das vias que pode desenvolver depressão e ansiedade e outros transtornos emocionais é que o processo inflamatório mantido ali, crônico, de baixo grau, por um longo tempo, né, no caso dos indivíduos obesos, ele pode desregular outras vias, outras circuitarias, que a gente chama. Ele está envolvido daí, que eu tinha falado no início, né, a pituitária, né, as adrenais, a hipófise, e daí ele acaba a tireoide. Então, são várias glândulas endócrinas que têm a regulação de várias funções do organismo, mas também sobre esses aspectos emocionais. E daí ele pode desregular a liberação de cortisol, liberação de ACTH e algumas neurotrofinas, como a BDNF, que eu citei no início. E isso tudo, esse desbalanço pode contribuir para o desenvolvimento de transtornos emocionais. Né? Então, assim, não é uma via única, mas é uma via possível. Então, claro, quando a gente pensa no indivíduo obeso, eu não estou
não posso tratar ele unicamente como um distúrbio inflamatório que pode ter relação com uma depressão. Né? Existem vários outros fatores envolvidos, até inclusive sua aceitação na sociedade, né? A própria aceitação, autoestima, mas essa via inflamatória e neuroendócrina, ela não pode ser descartada, ela tem que ser considerada no tratamento. Perfeito, perfeito. E dentro desse assunto, né, que envolve essa via neuroendócrina, e a gente falando também da relação com o intestino, né, existem alguns alimentos que nós poderíamos ingerir que poderia melhorar, né, o funcionamento desse intestino, o funcionamento das bactérias comensais, das bactérias que vivem dentro do nosso intestino. Em um desses grupos alimentares são os prebióticos. Você pode dizer para a gente o que seriam os prebióticos e como eles podem atuar mantendo a integridade da nossa barreira intestinal? Tá, então os pré-bióticos, na verdade, eles são resíduos alimentares que não são digeríveis pelas nossas, pelo nosso processo digestório, né? Então ele passa íntegro ou parcialmente íntegro pelo estômago e pelas primeiras porções do intestino. Então ele acaba chegando ainda como um resíduo nas porções mais finais do intestino, que é onde está a maior população dessas bactérias. E daí elas podem utilizar isso como alimento. Elas se desenvolvem, né, conseguem se multiplicar, aumentar o número de colônias, e com isso também digerem parte, fermentam, né, aquelas fibras, aqueles resíduos, aqueles pré-bióticos, e produzem substâncias, né, como a gente tinha falado antes, né, dos ácidos graxos de cadeia curta, que daí podem também auxiliar no processo imunomodulatório, e também elas vão manter as próprias células intestinais íntegras, elas fazem com que essa barreira que a gente tem tecidual mesmo, ele se mantenha mais íntegro. Então, quando a gente tem uma alimentação pobre nesses alimentos, nesses pré-bióticos, que daí as nossas bactérias benéficas não têm como se desenvolver, o espaço fica suscetível para que outras bactérias, inclusive patogênicas, possam se instalar ali. E daí elas podem causar lesão nesse tecido do intestino e permite daí com que outras substâncias conseguem passar para a corrente sanguínea, sendo absorvidas, né, mais inteiras. Isso pode aumentar processos alérgicos, né, podem causar, inclusive, doenças intestinais. Então, esses resíduos alimentares, esses nutrientes que não são absorvidos pelo nosso processo digestório normal, eles acabam sobrando para essa fermentação bacteriana, né? Umas classes, né, mais estudadas são os frutoligosacarídeos, né? Então, tá, mas onde é que eu encontro isso, né? A gente encontra nas maiorias das frutas, né? Então, por exemplo, banana é rico em fósforo também. A gente tem a cebola, alho, alguns outros vegetais que a gente utiliza também no cozimento, né, no preparo dos alimentos também são boas fontes, e pães, né? Então, quando as pessoas vão lá e o carboidrato é ruim, corta o pão, você está cortando uma boa fonte também de pré-biótico, né? Claro, não precisa escolher, né, o pão branco, você pode comer o pão integral, mas ele realmente é uma boa fonte, né, esses grãos integrais que a gente pode estar utilizando também. Exatamente, é importante que a gente consuma vegetais, basicamente, né? Para manter essa saúde intestinal adequada. Então, todos os grupos de vegetais mais variados possíveis. Exato. E quando a gente trabalha com o paciente, com a pessoa, enfim, e que existe essa liberação de marcadores inflamatórios, existem alguns marcadores séricos ou não, enfim, que poderiam ser possivelmente utilizados para verificar a saúde da nossa microbiota relacionada com essas alterações neuroimunológicas nos seres humanos? Então, existe algo que eu posso dosar para verificar se a minha saúde intestinal ela está adequada ou não? E quais seriam esses marcadores? Se é possível, se não é possível? E eu já quero também dizer que você está de parabéns na forma como você fala, porque você é muito cuidadosa. Porque uma das coisas que eu mais vejo, né, são afirmações. Muitas afirmações que não são
completamente corretas. Então, eu vejo alguns profissionais da área de saúde, em geral, afirmando muitas coisas e que a gente sabe que depende, pode ocorrer, sugere-se. Então, parabéns pela sua fala extremamente cuidadosa. Obrigada, Thaís. Na verdade, nós tivemos uma linha assim, de professores, né, que nos acompanharam, que sempre nos deixaram bem claro isso. A gente precisa saber que eu estou estudando uma população em uma situação, que isso não necessariamente vai ser verdade para todo mundo, em todo momento. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu acho que esse é um dos grandes erros, assim, que a gente vê que as pessoas acabam desacreditando na ciência, né? Porque você vê uma coisa com pura verdade, daqui a pouco aquilo cai por terra, né? Que não é mais verdade. Então, como assim, né? Bom, em relação a esses testes que você perguntou, existem testes que você pode determinar qual que é o teu perfil da microbiota intestinal, né? Que na verdade são testes genéticos. Eles vão determinar qual que é a população, e é muito interessante, porque a partir daí você pode determinar também qual é o alimento que vai favorecer mais para o crescimento dessas bactérias, ou inclusive o que está faltando, né? Então, existe uma desbiose, como que a gente pode estar corrigindo isso, né? Mas não são testes normalmente aplicados na prática clínica. A gente acaba utilizando muito mais a associação de sinais e sintomas na clínica, né? Então, você observa que a pessoa tem dificuldade em aceitar determinados alimentos. Às vezes, algumas intolerâncias alimentares, elas, na verdade, não são uma intolerância fisiológica própria do indivíduo e permanente. Às vezes é porque está com uma desbiose. Se você conseguir corrigir a desbiose, a gente já consegue corrigir essa intolerância alimentar, né? Então, existe muito mais essa correlação na clínica, né? E daí, quando a gente já está diante de um indivíduo, por exemplo, situação de sobrepeso e obesidade, e a gente quer saber como que anda essa resposta mais neuroendócrina, neuroimune, a gente pode avaliar algum dos marcadores dessas respostas, né? Então, a proteína C reativa, que não é um marcador próprio para essa situação endócrina ou neuro, mas sim de perfil inflamatório, ela pode auxiliar nessa correlação. Né? Você pode pegar esse marcador e associar com sinais e sintomas do indivíduo que você está atendendo. Né? E também você pode avaliar perfis hormonais também, para ver, então, como é que está esse funcionamento, por exemplo, da adrenal, né, ou da tireoide. Então, você pode avaliar cortisol, você pode avaliar também um T3, T4 e fazer essas correlações. Né, até onde eu conheço, também não tenho larga experiência nessa prática clínica, mas você pode associar com esses sinais e sintomas, tá? A gente tem aqui uma pergunta de qual seria esse teste genético, a Júlia, né, tá perguntando. A Júlia, isso. Júlia é professora lá da UDC, Júlia. Obrigada. Então, Júlia, eu não tenho muita experiência também de quais seriam esses testes, eu teria que estar buscando mais essas informações. Eu sei que existem, mas propriamente qual é o teste que faz essa determinada avaliação, não vou saber te responder agora. A gente pode buscar e te mandar depois também. E também teria que ter um corpo muito grande, né, de testes genéticos para poder avaliar, né, a população toda da microbiota intestinal. Então, eu não sei como que seria também. No início desse ano, Thaís, participei de um curso que foi oferecido aqui por um laboratório da região, Laboratório Vital, e ele falou sobre essa investigação de nutrigenômica, né? Então, investigação genética, a gente consegue... Isso, ela está até respondendo isso. A metagenômica, é muito caro. Exato. E ele apresentou assim, vários testes, e daí um perfil mesmo. Você faz esse teste e você recebe como se fosse um catálogo, é um livro com todo o perfil genômico, o perfil genômico do indivíduo, e você pode daí conseguir determinar assim, qual que é o tratamento, na verdade, mudança de hábito e alimentar, não seria nem um tratamento que a pessoa não tenha doença, mas que vai prevenir doenças que pelo genoma estão mais propensos. Né? Infelizmente, ele ainda não é tão acessível, então é uma coisa que você não consegue praticar assim num consultório, mas existem e esses laboratórios, eles oferecem bastante informação, a gente manda contatos por e-mail e eles trazem muito material interessante, é uma coisa que a gente pode
buscar e utilizar, desde que a gente tenha essa possibilidade de um público que possa buscar esse tipo de recurso, né? É bem interessante. Infelizmente ainda não está tão acessível assim, mas é uma ferramenta que tem que ser utilizada. Aham. Esses testes realmente acabam sendo também bastante caros, né? Então, por esse motivo, também não tem essa facilidade. E para finalizar, agora, para finalizar, né, com chave de ouro, eu gostaria que você passasse algumas orientações para um paciente que estaria obeso, né, ou com sobrepeso, que a gente sabe que pode estar numa inflamação crônica de baixo grau, né? E se ele pode ainda, através da alimentação, diminuir esse processo inflamatório. Então, quais orientações que você poderia sugerir para ele, abrangendo nessa classe de pré-bióticos, o que você orienta para que a saúde dele consiga ficar em equilíbrio e prevenir possíveis doenças futuras? No indivíduo já em situação de sobrepeso e obesidade, mesmo que a gente não tenha a possibilidade de fazer um teste para avaliar esse grau de disbiose, a gente pode já entrar com um tratamento alimentar, né, com um plano alimentar de mudança de hábito alimentar, voltado para a manutenção de uma microbiota saudável, né? Então, a gente pode incluir esses pré-bióticos, né, através dos alimentos, não há exatamente necessidade de suplementação. Então, a suplementação ela é uma ferramenta para quando o indivíduo tem um estilo de vida que não permite a inclusão de determinados alimentos, e às vezes acontece, você não tem como estar levando os alimentos para o trabalho, a pessoa viaja muito, às vezes não tem possibilidade de ficar comprando frutas e vegetais que acabam estragando rápido, você tem essa possibilidade de entrar com suplementação, mas você pode, se a pessoa tem condição do seu dia a dia de incluir, está incluindo esses alimentos, né? Então, a gente vai incluir variedade de frutas, como a própria Thaís mencionou antes, não adianta a gente comer sempre a mesma fruta, né? É o melhor que nada, mas é melhor você variar. Até porque, uma coisa muito interessante, a gente está aqui falando de pré-bióticos, mas o alimento, ele não traz só o pré-biótico, né? Ele traz uma composição. Então, quando eu falo de variar, eu estou, além de variar os tipos de pré-bióticos, eu estou variando as vitaminas, eu estou tendo uma variedade de minerais, né? Essas vitaminas são vitais, então elas são essenciais, né, para a manutenção da saúde, a gente precisa todo dia, porque a gente não tem grandes estoques, então eu preciso ter essa variação, né? Então, de frutas, de vegetais em gerais, né? De saladas, a gente tem que tentar melhorar essa inclusão. De questão de carboidrato, a gente tem que dar preferência aos carboidratos complexos, porque quanto mais o consumo de carboidratos simples, mais ele estimula as vias que são, sim, obesogênicas e que estimulam, sim, o processo inflamatório, né? Então, a gente tem que entrar com essas vias também. E quando eu vou falar de lipídios, eu tenho que dar preferência aos alimentos fontes de lipídios que têm mais os poliinsaturados, né? Porque também vão contribuir nessa redução dessa resposta inflamatória que o indivíduo vai apresentar, isso é fato. Então, a gente tem que tentar contribuir para que essa resposta seja menos prejudicial para o teu organismo, né? Principalmente isso. E, claro, a proteína ninguém mexe nela, né? Ela está sempre ali no seu posto de construção, que a gente não pode esquecer. A gente acaba discutindo os outros que são mais flexíveis, né, nas variações, mas é principalmente isso. E também existe a possibilidade de você incluir os probióticos, né, que são as bactérias, principalmente se o indivíduo está fazendo uso de medicação, que pode estar alterando também, principalmente antibióticos, né? Antibióticos, exatamente, né? Então, você pode entrar, por exemplo, com iogurtes naturais também, que você mesmo pode estar fazendo, né, na sua casa, ou você pode também entrar com suplementação. E quando a gente entra com suplementação, é interessante buscar possibilidades, né, combinações de mais de um tipo de probióticos, né? Não buscar, às vezes, alguns que trazem só uma ou duas cepas, mas vamos buscar várias para você poder ter essa composição mais rica, né? Na hora de montar a intestinal. Acho que seria mais isso. Perfeito. A Raquel, a prof. Raquel, um beijo, Raquel. Ela falou para a gente comentar um pouco sobre o boom da suplementação por parte de alguns profissionais, que é completamente sem critério, né? Que praticamente a pessoa, em vez de ingerir alimentos, acaba ingerindo cápsulas
ou, enfim, suplemento em geral e não ingere o próprio alimento. Particularmente, né, eu gosto de trabalhar com o paciente e, inclusive, passo para os meus alunos a informação de que o ideal é sempre se alimentar através do próprio alimento, né? O consumo alimentar via oral, mesmo pelo próprio alimento, abrangendo uma variedade, qualidade e quantidade suficiente para ele, né? Para o indivíduo, porque a gente sabe que as pessoas, elas são diferentes umas das outras, elas apresentam aspectos biológicos diferentes, então apresentam individualidades biológicas diferentes. E caso exista alguma situação em que não é possível a pessoa consumir esse alimento, aí sim a gente pode trabalhar com uma suplementação. Mas caso a pessoa ela necessite de suplementação devido a alguma situação patológica, ou devido ao estilo de vida dela mesmo, que não deixa com que ela consiga se alimentar de maneira adequada, daí a gente pode orientar uma suplementação. Mas o importante é que a suplementação ela não deveria ser a livre demanda, digamos assim, né? Tem que ter certos cuidados e certos critérios ao se planejar e orientar. Eu só vi que o Hamilton comentou alguma coisa. Você conseguiu acompanhar o que a pergunta que ele fez? Ou não? Hamilton, como classificar se um carboidrato é bom? Pergunto isso porque se usamos o índice glicêmico para definir se um carbo é bom ou não, o sorvete é mais saudável que uma melancia, por exemplo. Muito boa colocação. Pergunta. Excelente. Então, é aquela coisa do extremismo, né? Então agora tudo que é um índice glicêmico mais baixo é saudável. Não, né? A gente precisa olhar na totalidade do alimento, né? Então, quais são os nutrientes fornecidos? O que vem na melancia? O que vem no sorvete, né? Então, exatamente. Quando eu estou, por exemplo, trabalhando com indivíduo diabético, eu preciso muito considerar o índice glicêmico, né? Porque o organismo dele, infelizmente, não está conseguindo equilibrar a carga glicêmica da refeição com a produção de insulina. Mas mesmo assim, eu ainda preciso considerar a composição do sorvete, né? Não estou falando que o sorvete é liberado para o diabético, mas a gente precisa sempre considerar essa composição do alimento, sim. Né? Não dá para querer olhar só por um lado, né? Senão a gente vai, né, cair em vários erros, né? Que é o que a gente acaba escutando bastante. E essa questão da suplementação que a Thaís falou, as pessoas parecem que esquecem, né, que você pode se alimentar, a gente precisa dos alimentos, né? E o nutricionista, quando esquece isso, é o pior, porque o alimento é a nossa ferramenta de trabalho. Então, você começa a ir só para suplementação, você não está fazendo uma reeducação alimentar. A pessoa está tomando aquilo quase uma dieta. Né? Uma hora aquilo vai acabar e ela vai voltar para os outros hábitos. Perfeito, perfeito. E é importante destacar que todos os alimentos, eles têm substâncias que são essenciais para o nosso organismo, né? Então, às vezes uma pessoa não consome carne, mas a gente pode trabalhar ali com a ingestão de cereais e leguminosas que garantem o consumo, né, que garantem a ingestão de aminoácidos essenciais. Então, existe todo um trabalho, né, através dos cardápios que nós montamos, dos alimentos que a gente inclui, né, que favorecem o consumo de todos os nutrientes essenciais para o funcionamento do organismo. Então, é só uma questão de reeducar exatamente o que você falou. Então, a gente colocar os horários corretos, né? Tem que haver disciplina por parte de quem está te procurando, né? Adesão ao protocolo, ao plano alimentar, que é extremamente importante, né? Consumir alimentos de qualidade. Então, eu acredito que esses são fatores importantes, pilares importantes para que a pessoa consiga manter o corpo e a mente, né, funcionando adequadamente através da alimentação. Isso aí. A gente está agora estourando o nosso tempo, o Instagram vai nos derrubar. A conversa com a Thaís é sempre muito boa e a gente segue, né, Thaís? Se deixar, exatamente. A gente vai ficar mais uma hora aqui. Exatamente. E foi ótimo te encontrar. Eu estou morrendo de saudade de Florianópolis.
morrendo de saudade de vocês. Ah, e foi muito feliz, eu estou muito grata e honrada, né, em você ter aceitado esse convite e a gente ter essa conversa aqui. Eu que agradeço, Thaís. Muito obrigada pela conversa, né? E vamos marcar próximas, né? Vamos, com certeza. E obrigada pela atenção de todo mundo aqui que nos acompanhou nesse sábado de manhã. Exatamente. Valeu, então? Eu quero agradecer a todo mundo, aos alunos, aos meus amigos que estiveram aqui presentes, aos meus familiares também.